Olá, meu nome é Márcia e hoje eu vim apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa em ergonomia aplicada, uma reflexão sobre a ótica da NR17. Contextualizando um pouquinho, nós temos a evolução da ergonomia dentro dos seus domínios. Então começa lá pela ergonomia física na década de 50, passa ali na década de 70 pela ergonomia cognitiva e chegando na ergonomia organizacional, que é esse domínio mais recente que nós temos. E enquanto isso, no Brasil, em 43, nós tivemos a consolidação das leis trabalhistas. Posteriormente, em 78, a implementação das NRs, incluindo a NR17. Em 1990, nós tivemos a primeira atualização da NR17. Ela teve mais duas atualizações, uma em 2007 e uma que, na verdade, ainda não se instalou, mas está em debate. Explicando um pouquinho o que é quando eu falo em domínio da ergonomia. Ergonomia física seria a parte que estuda questões biomecânicas, questões relacionadas ao ambiente de trabalho, ao posto de trabalho. Quando a gente se trata de cognitiva, nós estamos falando de processos mentais, então percepção, memória, respostas motoras a estímulos mentais. E quando a gente trata da última fase ali, né, do último domínio da ergonomia, nós estamos falando da ergonomia organizacional, sistemas sociotécnicos, estruturas organizacionais, essa visão mais externa da empresa como um todo. O objetivo desse meu trabalho foi apresentar o resultado de uma análise da NR17 de aplicações publicadas da norma, observando se questões físicas, cognitivas e organizacionais são consideradas e verificar se a norma atende aos objetivos da ergonomia. Então, primeiramente, foi feita uma análise da NR17 e seus anexos, né, para entender um pouco esse contexto. Verificamos itens e aplicações da norma, então os itens, no caso, cada item mesmo da NR17, as aplicações no sentido de artigos que tratam de aplicações dessa norma, classificamos a norma conforme os domínios da ergonomia e, por fim, analisamos os resultados, que é o que vamos ver agora. Então, primeiramente, a proporção dos itens dentro da NR17, sendo que diretrizes são cada item que se pode converter numa diretriz, né, numa normativa. Termos seriam as traduções de termos específicos utilizados na norma, e outros ali entraria títulos e informações que, na verdade, poderiam estar dentro de outro item, que é alguma especificidade de outro item. Nós vemos uma disparidade entre as três partes da NR17, né, sendo a NR17 ali o corpo da norma, o anexo 1 para checkout e o anexo 2 para teleatendimento e telemarketing, coisa que vocês já devem estar cansados de saber, inclusive. Quando a gente fala de cada uma dessas partes com relação ao domínio, e aqui cabe ressaltar que foi pego esses diretrizes, então não foi selecionada a norma inteira, foram as diretrizes, nós observamos que ela é majoritariamente física, sendo que questões físicas, cognitivas e organizacionais, que abrangem esses três domínios, não temos nenhum item, nenhuma diretriz que se enquadrou nessa parte. Quando a gente observa o anexo 1, que saiu um pouco mais tarde, a gente já vê um pouco mais de questões organizacionais dentro da norma, porém, questões físicas ainda seguem predominando e vemos pouquíssimas questões relacionadas à cognição. Quanto ao anexo 2, nós vemos já uma maioria de aspectos organizacionais, né? A gente pode entender isso, né? Afinal, são atendentes de telemarketing e teletrabalho, né? Imagino que agora todos que estão em casa trabalhando já entendam um pouco melhor essa realidade. Quanto às aplicações, nós temos o reflexo nas aplicações do que a gente vê na norma. Então, esse é um dado muito importante. Além de questões físicas, elas são abordadas em todos os artigos coletados, questões organizacionais em aproximadamente 50% e questões cognitivas em apenas 15% dos trabalhos. Observou-se essa abordagem. Então, é realmente o reflexo dessa norma. Em relação a alguns itens específicos, nesse caso foi feita uma análise pelos itens da norma. Então, quando a gente trata de itens respectivos a pessoas com deficiência, nós temos apenas 2 itens enquadrados dentro do quadrante físico.
E isso é um aspecto muito importante, muito relevante para nós pensarmos, tendo em vista que é obrigatório para empresas com mais de 100 funcionários terem uma pessoa com deficiência empregados. Então, como a gente vai preparar esse ambiente para essa pessoa com deficiência somente com relação a questões físicas, se uma pessoa pode ter diferentes tipos de deficiência, né? E as deficiências podem influenciar em determinados aspectos que talvez não sejam físicos, talvez sejam organizacionais, talvez sejam cognitivos. É meio complicado de saber, e se a norma não obriga, o que faremos nós enquanto ergonomistas para convencer que a gente precisa dessa adaptação, não é mesmo? Com relação à NR17 proposta em 2007, que é a que está em vigor atualmente, e a de 2019, nós vemos alguns benefícios, como, por exemplo, maior clareza dos tópicos. Acredito que todo mundo que já deu uma lida gostou bastante dessa questão, né? Os itens são mais entendíveis. No entanto, a gente não teve mudança nenhuma nos anexos. Inclusive, aqui foi feita uma comparação só com o corpo da norma, que é o que realmente sofreu alterações. Então, nós temos um ganho ali em questões cognitivas e físicas e organizacionais que abrangem esses 3 quadrantes, mas continuamos com pouquíssimas questões relativas ao ambiente cognitivo, o domínio cognitivo, perdão. Outra questão é que nós temos uma diminuição dos termos, um aumento de itens outros, né, que seriam esses títulos para realmente situar a gente dentro da norma, e o total de itens aumenta, o que é positivo, né? Nós temos mais normativas para embasar o nosso conhecimento, e o total de alíneas, que são itens dentro dessas subitens, né, também aumenta, o que é um dado importante, porque se a gente convertesse hoje em diretrizes essa nova norma de 2019, provavelmente teríamos mais diretrizes. Algumas considerações. Nós temos uma desproporção dos itens da norma, né? Foi possível ver nos gráficos expostos. Cabe uma necessidade de revisão, e essa revisão não é só essa revisão que já está ocorrendo. A gente precisa observar a norma com mais cuidado com relação a tudo isso que está acontecendo atualmente na ciência, né? Nós temos material científico para poder propor uma norma mais robusta, no sentido de mais completa e não de mais complexa. É necessário clarear dentro da norma o objetivo de promover saúde, bem-estar e bom desempenho do sistema. Hoje a norma ela tem especificado que é necessário atuar nisso, mas quando ela vai explicar, não tem uma explicação do que é essa saúde, do que é esse bem-estar e do que é esse desempenho, né? Não tem essa questão de desempenho do sistema de trabalho. E acredito para todos aqui que têm empresas, é necessário isso, né? É necessário a gente ter um subsídio para convencer quem está arcando com os custos dessas intervenções ergonômicas a necessidade de algumas adaptações. É muito necessário, muito urgente, inclusive, incluir as questões relativas à pessoa com deficiência dentro de todos os domínios da ergonomia, não apenas no domínio físico. Nós sabemos que isso interfere com todos nós, então todos nós deveríamos ser contemplados. Com relação à análise ergonômica do trabalho, a gente só tem ela no anexo 2 da norma e a gente tem a exigência dela no corpo da norma. Então é necessário que essa sugestão, inclusive da 2019, de incluir o que é uma ET já no começo da norma, vá adiante. E precisamos, enquanto ergonomistas, enquanto utilizadores da NR17, repensar a ergonomia e também as normas a fim de tornar o trabalho mais sustentável, né? Sustentável tanto para o ser humano quanto para o sistema. A gente precisa começar a conciliar esses dois. E nesse caso, a macroergonomia pode contribuir muito. E eu deixo claro aqui que quando eu trato de desempenho do sistema, não é aquele desempenho que a gente tem pela redução de acidente de trabalho somente. A gente melhora o ambiente, o trabalhador vai produzir mais, né? É o esperado. Então a gente precisa ter esse olhar sociotécnico, inclusive dentro da norma. Aqui, então, eu agradeço ao programa de pós-graduação que eu acabei de concluir o meu mestrado, ao Núcleo de Prática CIDS, que é o meu núcleo de pesquisa, nós temos o site ali, sintam-se à vontade para visitar, e ao Eco Innovate for Sustain, que agora está com uma página, uma aba totalmente dedicada para a ergonomia. Muito obrigada pela presença.